Estamos gravando? Boa tarde, enxadristas. Vamos para mais uma live da Secretaria de Esportes de Agudos. Hoje estamos iniciando um novo formato, com o apoio aí do Doni e do Carlos Samuel, para tentar fazer que fique melhor, né, de uma forma mais didática, que a gente consiga ter uma visualização melhor e assim a gente consiga aprender. Bom, essa posição aqui, ó, né, exercícios todos tirados do livro de Bob Fischer. O Bob Fischer ensina xadrez. E ele propõe uma série de questionamentos aqui. Vamos acompanhar o raciocínio e tentar encontrar a solução aqui desses probleminhas. Então, nessa posição, jogam as brancas. Nós vamos perceber aí que elas estão atacando já a torre branca, aliás, a torre preta, né? E o bispo preto. E a pergunta é: conseguirão as brancas uma combinação de mate iniciando com o lance torre captura cheque? Né? Porque se essa torre branca capturar a torre preta, nós teremos aí uma sequência de cheque mate. Vamos imaginar, se torre captura torre, teremos o que depois? Né? Rei captura torre, vai ficar aqui nessa casa de F8 e vai estar sujeito a alguns ataques. E esses ataques vão ser suficientes para o mate? Bom, depende, né? Vamos imaginar, num exercício de mentalização, que esse rei está no lugar da torre, ela não existe mais, e essa torre branca também não existe mais. Então, as brancas ainda têm um ataque em D8 e em E8. Se atacar em E8, esse rei estando aqui em F8, pode realizar a captura. Porém, se na sequência o ataque for com a torre em D8, o que o rei pode fazer? Temos alguma saída aqui? Parece que não, hein? Torre captura, rei captura, torre ataca, né? Dando cheque. E como o rei não tem uma casa de fuga, porque a dama está dominando essa coluna, nessa situação temos o checkmate. Tá? Então é importante o cálculo, né, mais aprofundado aqui, tentando perceber todos esses desdobramentos. Tá? Como que está a sequência aqui que eu não estou... não perguntei isso, né? Como que eu alterno depois para o próximo? Ah, sim. Obrigado, Carlos Samuel. O que seria da gente sem você? Vamos para o próximo exercício. Nesse exercício, essa posição aqui, já temos um ataque aqui da torre branca à torre preta. E temos aí uma sequência, né, visível. O lance é das brancas, estão ameaçando aqui. Vamos imaginar o que pode acontecer, né? Se as brancas resolverem capturar, o rei pode capturar e a torre descendo aqui para E8, o rei fica sem casa de fuga.
Porque nós temos esse peão aqui em F6 que tira a possibilidade do rei fugir. Então é um exercício que mostra, né, que a possibilidade do mate aqui existe. Bom, aí o Bob Fischer nos faz essa indagação. As brancas ameaçam com o lance torre captura torre, né? Esse lance aqui, seguido por mate. Surpreendentemente, elas têm apenas uma boa defesa. Então, existe uma forma de evitar esse lance. E que forma seria essa? Nesse lance aqui, é a vez das pretas jogarem. Então, se torre captura, rei não pode capturar. Então, eu tenho que pensar já preventivamente. Então, eu tenho que, sabendo que essa casa aqui está dominada pelo peão, eu não posso tomar a torre de rei, porque na sequência eu tenho torre aqui em E8, dando mate. Então, o lance aqui, surpreendente da boa defesa, é o lance do peão, né? O peão tem que avançar, porque se torre toma agora, o rei tem uma casa de fuga. Pode escapar desse mate, pelo menos nesse momento. Próximo exercício. Observe essa posição. Percebemos aqui, ó, que tem um ataque forte aqui nessa coluna E, com duas torres e dama. Agora vamos imaginar. Imaginando o que pode acontecer na sequência. O exercício propõe: brancas acabam de jogar dama captura em C8. Então, esse lance aqui é o que está indicado no livro. O único movimento salvador para as pretas é a captura com torre ou rei. Então, imagine a dama atacando o rei. O rei tem a possibilidade de capturar e também tem a possibilidade de capturar com a torre. Claro que isso vai trazer, né, um efeito diferente. Então vamos imaginar aqui, ó, torre capturou. Se capturar de rei, temos torre dando cheque. Não tem nenhuma casa de fuga, só vai restar as pretas capturarem. E nova captura aqui vai trazer um outro resultado. Então, a sequência correta aqui não seria essa, né? Eu teria que fazer um movimento diferente. Então, se dama captura, tinha que capturar de rei. Aliás, de rei não, de torre, né? Por quê? Aqui eu vou ter dois defensores, né? Se na sequência vier torre em E8. Para mais um. Então é um exercício para eu analisar e perceber, né, essa situação. Eis aqui uma defesa, né, crítica da fileira de retaguarda, que as posições seguintes darão a você uma ideia. Embora pareça incrível, nessa posição as brancas não podem dar mate. Então não importa qual torre capture, mesmo elas parecendo desligadas, né, pela ação dessa torre branca aqui em D8, não tem possibilidade de mate. Por quê?
Se torre captura, a torre aqui de F, a torre de B também captura. Então acabou, né? Não temos mais ataques. Então é uma posição simples para a gente analisar e começar a se habituar com esses temas aí. Essa posição, se for a vez das brancas, elas vão conseguir um mate simples, né? Elas estão sendo atacadas pela torre preta e elas também atacam, né? Agora, imaginando esse ataque, o rei fica sem casa de fuga, só restando a cobertura aqui com a torre da coluna F, porém, né, a torre branca toma e o rei vai ficar sem casa, vai ficar engavetado. Vamos ter essa sequência aqui que termina com checkmate das brancas. Uma nova posição. E aí a questão. E agora? Como devem as pretas defender-se em posições como esta? Então aqui nós temos a dama dando cheque ao rei preto, atacando a torre também. Como que as pretas podem defender aqui? Ao detalhe dessa torre aqui em C1. Se a torre captura a dama, tem a sequência, né, de captura aqui. O rei novamente está em xeque. Só restaria a torre preta, né, interpor ao ataque da torre. Porém, pela distância e não havendo nenhuma outra defesa, né, teria um ataque direto aqui ao rei preto, resultando em checkmate. Então, essa análise tem que ser feita, né, com a profundidade necessária para não ocasionar um erro e na derrota numa situação como essa. E nosso último exercício de hoje, né? Nesse formato vai ficar mais dinâmico. Quero que vocês, por favor, comentem aí, quem está nos acompanhando, o que achou desse novo formato, gostou desse tipo de exercício, fica mais clara a visualização. Vamos analisar essa posição. Então, tem uma semelhança com a anterior, né, que é uma forma de fixarmos esse conceito, né? Então aqui, numa análise superficial, talvez o impulso do jogador de brancas fosse capturar essa dama, né? E talvez sem notar essa sequência. Que um ataque aqui posterior dessa torre ao rei, né, esse cheque nessa situação, o rei ficaria sem casa de fuga. A única saída seria uma interposição aqui com a dama, né, para não haver o cheque imediatamente, o checkmate. E essa distância aí não seria suficiente, né? Então, que essa torre estando aqui nessa nova casa aqui onde está a dama nesse momento, estaria atacando o rei branco, resultando num checkmate aqui. Então, isso nos mostra que outras coisas podem ser feitas. Perceberam a diferença? Numa visão inicial, sem aprofundar, o primeiro impulso talvez fosse atacar aqui a dama com a torre, né? Capturá-la. Porém, essa interposição aqui da dama, onde só tinha um defensor, nesse momento aqui, direto, passamos a ter dois.
E aí, mesmo que capture. Então, agora não pode mais, né? Senão eu vou perder mais uma torre aqui. Então, fica claro que o correto aqui, né? O lance melhor a ser feito, inclusive o único, né? Essa interposição de dama que vai resultar numa defesa eficiente e aí na possibilidade da continuidade da partida. Então, por favor, comentem aí o que vocês acharam. Sexta-feira temos de novo. E aí, com a contribuição de vocês, pode ser que tenhamos ainda algumas melhorias. Tá? Agradecendo novamente ao Doni, o apoio aí na parte técnica, no equipamento e nas dicas aí. E especialmente ao Carlos Samuel, que fez toda a montagem aqui dessas posições, dessas sequências. Tá? Grande abraço a todos e deixe também nos comentários aí quem está nos acompanhando se interessaria em participar de um torneio online aqui, promovido pela Secretaria de Esporte de Agudos. Já falei na live anterior, né, de damas, quem não estava lá só veio para de xadrez. Então, estamos estudando aí, se houver o interesse de várias pessoas, né, de jogadores, nós poderemos estar, ainda esse ano, conhecendo aí o campeão, né, de xadrez, de damas, online, campeão agudense. Tá? Então, um grande abraço, até sexta-feira.